Vou começar por esse comentário do Daniel aí do Sonny Hayes, voltando para F1. Galera, então é o seguinte, o que acontece? Quando você olha para o filme da Fórmula 1, ele é um produto de entretenimento, ele é um filme de Hollywood. Ele não é para ser um documentário, por isso, existem alguns pontos nesse filme que a gente tem que relevar. A gente tem que simplesmente ignorar, né? Falar assim, ó, ok, tá, e vai. Quando eu fui assistir o filme ontem, eu não, eu não fui querendo um realismo absurdo, porque não é essa a proposta do filme. O filme de Hollywood, com o Brad Pitt, não sei o quê, tava na cara que seria um filme bem fantasioso em alguns aspectos. Então, o que acontece? O primeiro ponto é esse. Se a gente for falar cronologicamente, né, falando aqui, o personagem do Brad Pitt, e aqui lembrando, vai ter spoiler, tá, gente? Eu vou pedir pra você que não quer spoiler, saia da live e aí volte posteriormente. O personagem do Brad Pitt é um piloto que já andou na Fórmula 1 contra o Senna. Olha só, lá na época do Senna, ele sofre um acidente grave e fica muitos anos aí longe da Fórmula 1 até que ele volta. O que no filme ali seria 2023, né? Foi gravado em 2023 mais ou menos o filme. Inclusive, até aparece na credencial, né? E no final das contas, não faz sentido, porque ele se tornou um piloto meio que mercenário, né? Onde ele fazia corridas avulsas para ajudar as equipes, então ele fazia corridas avulsas ali, fazia na NASCAR, em outras categorias, né? Fala por alto que ele passou esses anos todos fazendo corridas avulsas nas mais diversas categorias, e então ele é chamado para salvar uma equipe, a Apex GP, na Fórmula 1, porque essa equipe não marcou ponto até agora, está na metade da temporada, e se eles não vencerem uma corrida, a equipe será vendida, o que é totalmente sem sentido. Nenhuma equipe que entra na Fórmula 1 pensa em vencer corrida no primeiro ano. Não tem lógica, né? Não tem lógica. E o personagem do Brad Pitt, sendo um piloto de 50 anos de idade, entra na Fórmula 1 no meio da temporada, sem ter superlicença. O filme simplesmente não se atentou à superlicença, mais uma vez, é um filme de ficção de Hollywood, em que o pano de fundo é a Fórmula 1, então a gente tem que relevar esse tipo de informação. São coisas que não aconteceriam na vida real. Então, um piloto de 50 anos entrando no grid, aconteceria? Não, impossível, gente, hoje em dia. Impossível porque fisicamente não faz sentido. Ele não correria nem perto, tá? Perdão. E tem a questão da superlicença. O cara entrar sem a superlicença, né, assim, realmente o filme não se importou com isso, tá? Outro ponto que eu achei muito mentiroso, aí a gente fala o seguinte, então o Sonny Hayes é um piloto de 50 anos que chegou para salvar a Apex. Outra coisa extremamente mentirosa que acontece no filme, você vê isso logo de cara, é que ele chega mandando na equipe. Ele tá falando grosso com o chefe, com a engenheira-chefe, com todo mundo. A diretora técnica, né, tal. Ele tá falando grosso com todo mundo. Na Fórmula 1 isso não acontece. Existe uma hierarquia que o piloto segue. Ele pode não gostar, mas ele segue. Ele pode tretar, mas ele segue. Então não faz sentido isso também. Só que é o personagem, durão, lobo solitário, que nem eu acho que até o próprio filme brinca com isso, né? É o cara que sabe de tudo, toda a estratégia dele dá certo, né? É o cara que quando dá errado ele dá o sorrisinho e enxerga aquilo que ninguém está enxergando, né? É o cara que sabe o acerto ideal. Então o personagem do Brad Pitt é aquele típico personagem de filme de ação. É o personagem que sabe tudo, é o personagem que tem todas as manhas, é o personagem que salva o dia, é o cara que faz tudo... tudo que ele faz tem um propósito e ele sabe mais do que todo mundo, mais do que os especialistas, né? Então, é tipo um Schumacher voltado para a F1 versão de Hollywood. Mais ou menos isso, tá? O personagem do Brad Pitt é isso. É o cara durão, que bate de frente com todo mundo e não sei o quê.
Dom Fernando Alonso das Astúrias faria isso. Aí que tá, não. O Alonso ele não tem hierarquia para isso, né? Então, é diferente. Você falar que um piloto tem muita influência, beleza. A opinião dele contar, beleza. Agora, ele chegar do nada, com 50 anos de idade, e simplesmente passar por cima de todo mundo, e tudo que ele fala é superior ao que todos os especialistas da equipe fazem, isso não tem lógica alguma, tá? Ele dá palpite no desenvolvimento, de como a engenheira-chefe deveria desenvolver o carro. Então, esse tipo de coisa você vai ter que relevar, é que nem o Ronaldo Pereira está falando. É feito para entreter o público que não entende de Fórmula 1, criar uma dramatização, fazer as coisas como realmente são, não faria sentido para o mercado dos filmes. Exatamente isso. É um filme que você que entende de Fórmula 1, você que acompanha a Fórmula 1, você tem que relevar muita coisa, desligar o cérebro e só curtir. É uma obra de ficção que se passa na Fórmula 1, porque o filme não é sobre a Fórmula 1. Eu acho que esse é o ponto principal a falar aqui. Tá? Isso é uma coisa importante a ser falada. O filme não é sobre a Fórmula 1, é sobre o Sonny Hayes. E por isso o filme é extremamente superficial em relação à Fórmula 1, que eu fiquei surpreso quanto a isso. Eu achava que o filme não seria tão superficial assim. Várias vezes no filme eu achava que você conseguia estender o diálogo por mais uma linha. Não estou falando de aumentar 10, 20, 30 minutos, mas uma linha, 1 segundo, 2 segundos, que você conseguiria colocar um diálogo profundo, uma frase mais profunda sobre a Fórmula 1. Por exemplo, eu senti falta de quando passou Spa-Francorchamps de ter uma única linha de diálogo falando, aqui nós temos a curva mais famosa, uma curva que é feita acima dos 300 por hora, o Rouge, sabe? Não teve esse tipo de coisa. Não teve, por exemplo, alguma frase falando do quão absurdo são os carros de Fórmula 1. Você tem uma frase muito genérica ali no início, falando, são foguetes, né, tal. Você não tem uma pequena frase falando sobre algumas pistas, você não tem uma pequena frase falando sobre a velocidade, ou seja, você não tem, efetivamente, nada explorando com um pouquinho mais de afinco o que é a categoria para mostrar para a pessoa que não conhece a Fórmula 1 aquilo. Eu senti falta disso no filme. Uma frase que você adiciona em vários contextos ali mudaria muita coisa. Um gráfico de velocidade que você colocaria numa disputa já ajudaria muito. Não teve gráfico de velocidade no filme. Tem um momento muito rápido em que passa numa transmissão ali, ele é 230 numa reaceleração, mas não tem mostrando ali, olha, ele está na reta de Monza, 350 por hora, freou, fez a curva, a chicane é 80, e aí ele reacelera, pega mais 300. Então, o filme, ele perdeu uma grande oportunidade de apresentar para esse público que gosta de Hollywood, mas não assiste Fórmula 1, um pouquinho do esporte. Perdeu a oportunidade de mostrar com coisas básicas, sabe? Falar dos riscos. Eu estou falando de uma frase, eu não estou falando de adicionar 30 minutos de filme, não. Né? Estou falando ali pouquinhas coisas em momentos-chave que você poderia ter adicionado. Falar da pista que você tem aqui, falar da Rouge, falar, poxa, um carro de Fórmula 1 tem mais de 1000 cavalos de potência, né? E não tem assistência, tração ABS. Faltou falar essas coisas bobas para o público entender, o público falar, caramba, velho. Eu fui assistir com algumas pessoas que não acompanham a Fórmula 1. E eu tive que ficar explicando algumas coisas, né? Para eles entenderem ali o que está acontecendo e tudo mais. Então, para mim foi uma oportunidade perdida, por mais que o filme divirta, por mais que o filme entretenha, por mais que quando você desliga o cérebro, você entende que aquilo não é um documentário, é só uma obra de ficção que se passa na Fórmula 1. E aí você assiste dessa forma, você se entretém, você se importa, você quer que ele conquiste lá o resultado da equipe, né, para salvar a equipe e tudo mais. Mas perderam uma grande oportunidade. E me surpreende isso porque o Hamilton foi produtor, eu achava que o Hamilton ia dar uns toques sobre isso. Né? Exatamente, Jean Carlos. Faltou falar as coisas simples da F1, que são frases pequenas. Frases ali que você encaixa num diálogo rapidinho, você adicionaria no total aqui 1 minutinho de filme, você adicionaria, sabe? Então, para mim foi uma oportunidade desperdiçada, de passar para o público que é um... Ah lá, ó, você tem uma imagem dessa, se você tivesse um gráfico de velocidade numa imagem dessa,
Seria muito legal. Seria muito legal. Um gráfico de velocidade, o cara ali no meio no calor da batalha falando alguma coisa relevante. Mas não, eles falam muito sobre os pneus, né? Falam bastante sobre os pneus. Então, aí é que tá o detalhe, né? Talvez ele falou, mas os donos do dinheiro acharam complexo demais. Pode ser, mas é o que eu tô falando, William. Você adicionar uma linha de diálogo a mais, que adicionaria 1 segundo, 2 segundos àquela mesma frase, não faz sentido você não colocar. Você simplesmente tem um momento que passa o Ruge, assim, ó, jogado na cara de todo mundo. É só você falar, aqui no Grande Prêmio da Bélgica nós temos a Ruge, a curva mais famosa, que fazemos acima dos 300 por hora, extremamente perigosa. Ponto. Sabe? Ponto. Você matava já muita coisa aí. Um ou outro momento do filme você falar, isso aqui são carros com 1000 cavalos de potência, não tem ABS, não tem tração. O público já ia entender e ia falar, caramba, a Fórmula 1 é assim, sabe? Então, são frases pequenas que poderiam acrescentar muito à obra, na minha opinião. Né? Dito isso, o filme tem cenas de ação, né? As cenas das corridas são muito bem feitas, no sentido gráfico. No sentido físico, não. Eu achei que não. Por quê? Tem muita disputa ali que simplesmente é fisicamente impossível. Eles faziam uns zigue-zagues, umas coisas assim, às vezes, a 300 por hora, que se o cara faz aquilo na vida real, ele roda na hora. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Então, graficamente, as disputas são belas, até porque tem muita imagem ali de corrida real que eles só adicionaram o carro da Apex. Tem muita imagem real ali. Isso é muito legal, isso ajuda na imersão. O som tá muito Fórmula 1. Você fica familiarizado com o som da Fórmula 1. Tá muito bem feita a sonoplastia do filme, muito bem feita, muito legal mesmo, né? Só que você tem disputas, para quem entende um pouquinho, que são completamente mentirosas. E isso ajuda na imersão do filme. Porque é um filme, é um entretenimento ali, não é um documentário. Já já eu falo sobre o Rush. Então, você vê que o filme se vale muito justamente do efeito do exagero, tanto com o Brad Pitt com 50 anos pilotando carro de Fórmula 1 sem ter superlicença, quanto com ele dominando a equipe ali de uma forma que não aconteceria, tanto como com as cenas de ação na pista, os carros se comportarem de uma forma um pouco estranha. Sabe aquela apresentação cinematográfica que geralmente a Sky Sports, a Globo, a Band fazem, do carro de Fórmula 1 vindo ali, 3D e tal, e aí ele faz a curva meio estranho, assim, meio durão? É isso que acontece às vezes. Às vezes ele faz uma manobra que você fala, cara, se ele faz isso, ele roda na vida real na hora, né? Tem umas coisas ali que acabaram sendo um pouco exageradas, na minha opinião, tá? As pessoas que não entendi vai achar uma maravilha, só que faltou muita coisa. Eu fiquei com essa sensação de que faltou muita coisa no filme. Muita coisa pequena para ajudar ainda mais nessa informação pro público. Sim, vira videogame, Matheus Conceição, virou um videogame, exatamente. Outra coisa que me chamou muita atenção no filme, é uma coisa que eu achei muito peculiar. Nunca que na vida real a estratégia do Brad Pitt nas corridas ia dar certo. A estratégia dele era o quê? Bater de propósito para gerar safety car para o companheiro dele. Ah, mas o Singapura Gate. Tudo bem, teve o Singapura Gate, mas ele batia, ele quebrava a asa de todo mundo e não era punido. Olha que coisa louca. Não tem lógica. Ele quebrou a asa dos pilotos lá umas 3 vezes. Ele tretou. O Magnussen é o grande rival do Brad Pitt no filme. Eles são tretados no filme. Cara, a estratégia do Brad Pitt não faz sentido. O Brad Pitt joga sujo de uma forma que a FIA já teria banido ele na segunda corrida. Ele ia tomar 13 pontos na carteira, 12 pontos na carteira, em 2, 3 corridas. Né? Não tem lógica. Então, é o que eu tô falando, ó, por exemplo, pro Anderson Júnior ali que tá falando que vai assistir para ver se é divertido. Cara, não
vai querendo assistir pensando que vai ser um filme que vai retratar a Fórmula 1. É um filme do Sonny Hayes, que é o personagem do Brad Pitt, cujo pano de fundo ali, o que está acontecendo por trás ali é a Fórmula 1, e é uma Fórmula 1 que não se leva a sério para ser realista, ok? Então, esse é o detalhe. É a estratégia que funciona no videogame, exatamente, Matheus. A estratégia do Brad Pitt era essa, ele segurava a galera, que nem fazem em Mônaco, que a gente fica falando aqui em Mônaco, né, que segura propositalmente, mas ele segurava os caras no DRS de uma forma que não existe, sabe? Então é uma estratégia que não faz sentido. Sem contar que a Apex, olha outra coisa no filme que não faz sentido. A Apex estava na metade da temporada e ela colocou um upgrade no carro que estava 6 meses sendo feito, ou seja, ela não atualizou o carro durante metade da temporada, aí ela coloca um super upgrade que faz ela ir de pior equipe para melhor equipe, porque, tudo bem, não a melhor equipe, mas um carro que era capaz de chegar no pódio, de brigar lá na frente. Os caras fizeram um upgrade de 6 meses, uma coisa totalmente sem noção. Exato, Eduardo Azevedo, é o que eu estou falando aqui desde o início da live. É para entretenimento. Não é para você olhar da forma como se fosse retratar a Fórmula 1, porque o filme nem é sobre a Fórmula 1. O filme chama Fórmula 1, mas o filme não é sobre a Fórmula 1. Que é o que eu estou falando aqui. O filme não coloca coisas extremamente básicas para atrair um público novo sobre a Fórmula 1. Não colocou gráfico de velocidade, cara. O filme não tem informação de curva perigosa. Sabe, que é aquela coisa que atrai o público. Né? Não tem isso. Então, Então, assim, você vê que o filme foi feito justamente com esse intuito, de ser apenas um entretenimento ali puro, com uma coisa extremamente mentirosa que não aconteceria na vida real nem a pau. Nem a pau. Né? O fato dele entrar na Fórmula 1 sem a superlicença já é o primeiro grande furo do filme. Se for falar das mentiras do filme, vamos passar... Ah, uma mentira do filme. O acidente do... É Joshua, né? O companheiro do Brad Pitt. Cara, o acidente dele, eu acho que a chance daquilo acontecer na vida real, você precisa tentar aquilo trocentas vezes. Porque ele é catapultado de tal jeito ali pela zebra que, cara, ficou parecendo um acidente daquele rapaz do Gran Turismo lá, que eu esqueci o nome do piloto da vida real. Ele foi catapultado de uma forma que não tem lógica, cara. Não tem lógica alguma, né? O carro dele passa de lado na zebra e voa, e aí, sabe, uma coisa meio nada a ver, e aí fizeram um momento Grosjean ali, né? Com o carro pegando fogo, ele sai ali com a mão queimada e tal. Fizeram uma referência ao Grosjean ali nisso. Não, foi diferente do Weber, o William, porque o Weber, ele bate em alta velocidade na traseira do carro. E aí, obviamente, o carro é catapultado, né? Ele perde a sustentação ali e voa. Mas o acidente do Joshua, não. Né? Não. Então, cara, assim, eu falei, quando teve aquele acidente, eu falei, nunca que isso acontece. Mas é o entretenimento, o Scorpion falando ali, é o que a gente tá falando desde o início da live. É um filme que não é sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 é só o pano de fundo. Não é para você trazer a Fórmula 1 ali. Não é para você ter um mínimo de coerência com a Fórmula 1. Perguntaram aí qual se os pilotos aparecem, né? Eu achei que iam aparecer mais. Eu achei que o Hamilton ia ter uma participação maior no filme. Os pilotos só aparecem ali em alguns takes, né, tal, e pronto. E aí eles são citados pelo narrador. Mais bizarro é o JP se recuperar tão rápido, sim. Teve um acidente parecido na F2, mas catapultado daquele jeito, de lado, não lembro não, sendo bem sincero. Tá? Sendo bem sincero. Deixa eu ver. A produção tá falando, o Hamilton ser produtor é jogada de marketing, porque desde quando ele sabe produzir filme? O Brad Pitt fala que o Hamilton ajudou bastante. Tá? Bruno, o da Sofia foi totalmente diferente. Totalmente diferente, tá? Totalmente. O ângulo todo, né?
Tudo aí foi bem diferente, o ângulo. O acidente do Joshua é na parabólica, ó, pra quem não assistiu, pra quem tá aqui não se importa com spoiler, né? Ih, lá vem a tosse, peraí. O acidente do Joshua, ele vai na parabólica chovendo de pneu slick, e aí ele toca na zebra externa da parabólica, né? A que tá pro lado esquerdo aqui, a curva é pra direita, ele toca no lado esquerdo e é catapultado. Não tem sentido. Na parabólica ele tá no seco a 260, na chuva ele não tava a 260, né? Não tem sentido algum. Então, enfim, são detalhes chatos apenas que eu tô falando aqui, tá? Eu tô falando das coisas que são mentirosas. Sim, laudo e Grosjean, né, a parte do fogo ali e tudo mais. Ele se recuperou rápido, assim como o Brad Pitt se recupera rápido do acidente dele também, né? Sim, eles perderam uma oportunidade muito grande, ô Anderson. Nossa, uma oportunidade muito grande com esse filme. Sim, Richard, a gente tá falando isso mesmo. É isso que a gente tá falando aqui. Eu tô falando isso desde o início da live. É apenas um filme que não é sobre a Fórmula 1. O filme chama F1, mas não é sobre a Fórmula 1. E eu não esperava um documentário. Eu só achei que o filme foi extremamente superficial, muito mais do que eu esperava. Tá? Muito mais superficial do que eu esperava. Não tem nada de, não tem nenhum gráfico de velocidade, que nem eu falei aqui, né? Para atrair um público novo, algo assim. Então, é um filme... Bom, falei aqui das falhas do filme, né? Ah, sim, além das falhas, você vê que ele também não busca retratar a temporada 2023. Uma senhora na minha sessão IMAX, que na cena do acidente ela ficou apreensiva, soltou um ai meu Deus, será? Velho. Ó, o Jax já não gostou do filme, né? Jax já não curtiu. O que acontece? Eles não retrataram a temporada 2023. Você vê que, por exemplo, em Abu Dhabi, tava ali a Ferrari e o Hamilton, né? O Leclerc e o Hamilton e o Sainz, eu acho, brigando assim como se fossem os carros mais rápidos. E durante a temporada você tinha uma oscilação muito grande ali de quem era o melhor carro. E o Verstappen até é elogiado pelo Brad Pitt, né? O Verstappen passa o Brad Pitt, pô, ele é bom, né? Fala ali. Mas, cara, você vê que eles perderam uma oportunidade, infelizmente. Eu acho que o filme é uma oportunidade desperdiçada. O filme arrecadou 144 milhões de dólares nessa semana. Pois é, eu tava vendo isso agora há pouco mesmo, né? Estão falando, Bruno, que o Dias de Trovão 2 vai ser um crossover entre o Dias de Trovão do Tom Cruise com o F1. E aí o Sonny Hayes participaria, né? Estão falando, não sei se vai acontecer. A Ferrari mudou de pintura, eu reparei isso também, ô Thomas. Reparei isso também. A premissa do filme não permite uma representação. Sim, eu concordo. Imagina essas cenas mentirosas você rindo de vergonha. Cara, eu me diverti porque não tem como acontecer, você vai rindo, né? Se tiver uma continuação vai ser F2, eu acho que vai ser NASCAR, né? Então, essas coisas, cara, são engraçadas. Agora, pontos positivos do filme. Vamos lá, vamos falar dos pontos positivos. As cenas de ação são bem feitas no sentido de, graficamente, elas são bonitas. Graficamente, visualmente, elas são muito bem feitas, até porque tem muitas cenas reais ali. Então, passa uma sensação de que você realmente está assistindo uma corrida, por mais que o movimento do carro ali, quando é computação, fica um pouquinho estranho. Eu diria que o filme é um arroz com feijão bem feito. O roteiro não é nada demais, mas ele consegue fazer com que no final do filme você esteja torcendo para que dê certo o plano, né, de vencer uma corrida, para salvar a equipe. Você se importa com aquilo, né? Você se importa. Eu achei legal o drama do Sonny com o dono da equipe, né, que é amigo dele, porque eles são meio que ex-pilotos frustrados, né? E aí eles se realizam nessa vitória em Abu Dhabi com o Sonny ali como piloto e o cara como dono da equipe. Eles usam motor Mercedes, tá, William? Então, eu achei assim que os personagens são carismáticos, você tá perguntando ali o Daniel, eu achei os personagens um tanto quanto carismáticos. Eu gostei da mãe do Joshua, eu gostei da diretora técnica, eu gostei do chefe de equipe, eu gostei do chefe, eu não sei se é dos mecânicos lá agora, não lembro. Eu gostei desses personagens. Achei que são personagens que
eles não atrapalham o filme e tem um outro momento engraçado ali, um outro momento interessante, que fica legal. Tem a menina também, que é a mecânica lá, que você torce pra que ela se dê bem, né? E Explosão Suportável F1, após assistir o filme, até a trilha sonora do filme salvou no Spotify, que é ver Interlagos. Pois é, ô querido, se conseguiu esse efeito, pô, acho legal, porque pra mim é uma oportunidade desperdiçada. O filme poderia ser muito mais apelativo para atrair esse público, tá? Eu acho que o filme poderia ser muito mais apelativo para atrair esse público que não conhece a categoria. Né? Para mim, eles pecaram em algumas coisas, mas se conseguiu isso com a sua esposa, poxa, acho muito legal, cara, muito legal mesmo. Tomara que ela passe a acompanhar aí com mais frequência a categoria, né? Tomara que dê certo aí. Então, deixa eu ver. Ah lá, algumas cenas no filme, ó, tá vendo? Ó? Eles substituíram ali o Hamilton pelo Sonny no filme. Você tem esses detalhes, né? Achei que 2h30 foi demais. Eu não tive problema com o tamanho do filme, não. Acho que foi legal. E aí, continuando falando sobre os pontos positivos, então a parte visual é muito boa, a trilha sonora é muito boa, né? A sonoplastia do filme é muito boa durante as corridas, você ouve a Fórmula 1 mesmo. Os personagens, eu acredito que não tem nenhum personagem ali que você fala, nossa, atrapalhou o filme. Não, eu acho que cada um cumpriu o seu papel no feijão com arroz. Como disse antes, o roteiro é um feijão com arroz, bem basicão, mas é aquele feijão com arroz que funciona, que você consegue torcer pelo personagem, né? É um feijão com arroz bem classicão, não reinventa a roda em nada, né? E, enfim, eu acho que esses são os pontos positivos do filme, né? O negativo para mim é justamente o fato de não explorar mais o universo da Fórmula 1, seja com pequenas frases, seja mostrando uma coisa ou outra, né? Um quali que nem vocês estão falando aí, não mostraram um gráfico de velocidade, sabe? Não mostraram coisas básicas para atrair público, para gerar impacto visual nas pessoas. A Fórmula 1 acaba não sendo o foco. A Fórmula 1 é só o secundário, né? A Fórmula 1 esse mesmo filme podia acontecer na NASCAR. Esse mesmo filme podia acontecer na Indy, no WEC, tranquilamente. Tá? Por quê? Porque a Fórmula 1 não é o foco dele. Entendeu? Mas vale a pena assistir? Eu acho que vale. Eu acho que vale a pena o ingresso. Até porque tem o Brad Pitt sem camisa, né? Aí vocês vão gostar de assistir. Aí é bom. Se fizer um filme só da WEC, vou gostar, porque a sonoplastia no começo do filme foi absurda. Falando em WEC, gente, deixa eu pegar aqui rapidinho pra vocês, apresentar. Aí forçou a barra. Pô, ver o Brad Pitt lá, sem camisa, vocês não querem não? Toda a sua glória. O cara tá inteirão pra idade dele, velho. O cara tá inteirão.